Olá, meus amores, vamos para mais uma dica. Agora eu quero falar com você de serviços públicos. A gente sabe que quando a gente lê a expressão serviços públicos, a palavra, a expressão público, quer dizer que esse serviço, na verdade, ele tem um grande objetivo, que é atender às necessidades da coletividade. Sejam necessidades primárias ou secundárias, mas a grande ideia de serviços públicos, se a gente pega um conceito na doutrina, a gente vai ver que é uma atividade onde o Estado se preocupa em atender às necessidades da coletividade. Então, é aquele serviço onde o Estado retirou do âmbito privado e trouxe, e houve uma publicização desse serviço, e a ideia desse serviço é atender a coletividade. São muitos pontos dentro de serviços públicos que são interessantes para a prova, mas isso a gente faz numa aula inteira de serviços públicos, né? E aí eu escolhi, dentre esses pontos, a parte de princípios. Dentre os princípios setoriais, eu vou trabalhar com você o princípio da continuidade do serviço público. Quando eu falo do princípio da continuidade do serviço público, a ideia dele é de não deixar ocorrer interrupção do serviço. A ideia é que o serviço, por ser público, satisfazer as necessidades da coletividade, ele deve ter uma regularidade, ele deve ser contínuo, além, claro, de ser eficiente, adequado, atual. Mas vamos nos prender ao princípio da continuidade. A ideia de não haver interrupção, justamente pela grande finalidade que tem esse serviço. Nós temos um artigo no Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 22 do CDC, e esse artigo é um artigo que marca bem o princípio da continuidade do serviço público. Em várias passagens de estudo do direito administrativo, a gente vê com muita força o princípio da continuidade do serviço público. Por exemplo, quando a gente fala dos bens reversíveis, quando a gente fala de uma estatal prestadora de serviços públicos, os bens afetados à prestação do serviço público, eles podem ganhar a proteção da impenhorabilidade. Então, em vários momentos a gente fala do princípio da continuidade do serviço público. E lá no CDC a gente tem o artigo 22, que de uma certa forma marca essa ideia do serviço público ser contínuo. Mas o que eu quero chamar a atenção é uma possibilidade prevista em lei de haver interrupção do serviço por falta de pagamento do usuário. Na verdade, nós tivemos aí um conflito entre normas. De um lado, o artigo 22 do CDC, marcando o princípio da continuidade do serviço público, e do outro lado, o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 8987 de 95. Vou repetir. De um lado, o artigo 22 do CDC, protegendo aí, valorando a ideia de um serviço público contínuo, e do outro lado, o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 8987 de 95. Para quem não lembra, a Lei 8987 de 95 é a lei que traz as regras gerais de concessão e permissão de serviços públicos. São contratos, meios utilizados pelo poder público para delegar a prestação do serviço ao particular. Ok. O artigo 22 dando a ideia que o serviço precisa ser contínuo, e a Lei 8987 de 95 trazendo a possibilidade da suspensão do serviço por falta de pagamento do usuário. Um conflito entre normas. E o STJ teve que decidir. E o STJ decide pela Lei 8987 de 95, dizendo que realmente, se houver a falta de pagamento pelo usuário, pode haver a interrupção do serviço. É um momento em que você percebe que o princípio da continuidade do serviço público, ele perde força. O artigo 22 do CDC não é uma regra absoluta. É claro que existem regras para a possibilidade da interrupção do serviço por falta de pagamento pelo usuário. E eu vou te explicar esse fundamento apresentado pelo STJ. O STJ entende o seguinte: trata-se de um serviço público, ut singuli, remunerado por tarifa. Os serviços públicos ut singuli, que a gente sabe que são serviços singulares, específicos, mensuráveis, divisíveis, onde a gente identifica o usuário. Esses serviços ut singuli remunerados por tarifa, que tem natureza contratual, eles têm natureza facultativa. O que eu quero te dizer é que você escolhe se você quer ou não receber aquele serviço.
Exemplo. Se eu sou bem pop-too, eu quero uma energia solar. Ninguém vai me obrigar a usar energia elétrica. Eu não vou ter uma relação com a Light aqui no Rio de Janeiro. Então, eu não vou pagar por esse serviço, porque eu não vou recebê-lo, porque eu não quero. A natureza é facultativa, eu posso optar se eu quero ou não o serviço. Então, o STJ diz o seguinte: bom, se a natureza é facultativa, se há possibilidade do usuário optar ou não pela prestação do serviço, se ele opta pela prestação do serviço e utiliza aquele serviço, automaticamente ele tem o dever de pagar. Até porque é bom a gente lembrar que a tarifa paga pelo usuário é a forma de remuneração do concessionário. Quando a Cláudia não paga, usa o serviço e não paga, isso é falta de receita para o concessionário. Isso leva a uma quebra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato ele é importantíssimo. Ele está implicitamente no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Então o STJ olha e diz assim: bom, é um serviço utilissímbolo remunerado por tarifa, natureza opcional. Se a Cláudia optou em ter o serviço, ela tem o dever de pagar. Porque se ela não paga, é falta de receita para o concessionário, quebra o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Fora que isso viola o princípio da isonomia, porque o Zezinho paga e recebe o serviço, a Cláudia não paga e também recebe o serviço? Não pode. E aí o STJ deu ganho de causa para a Lei 8987 de 95. Mas sabe por que o STJ optou pela Lei 8987 de 95 nesse conflito entre normas? Ele se utilizou do critério da especialidade. Ele olha para a Lei 8987 de 95 e entende que essa lei é especial em relação ao CDC, que seria geral. E aí ele permite a suspensão do serviço. Argumentos quanto à possibilidade do corte? Previsão na lei. Quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Violação do princípio da isonomia. É claro que a gente tem argumentos também pela não impossibilidade. Eu, quando dou aula, por exemplo, na FESUDEPERJ, para a minha turma amada, que eu estou morrendo de saudade de vocês, né? De todos os meus alunos do presencial, eu ensino para eles os argumentos para a não possibilidade, pela impossibilidade do corte. E a gente fala do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio importantíssimo, um princípio fundamental da República Federativa, consagrado no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. A gente fala de uma cobrança vexatória, alegando 42 do CDC, a gente fala do princípio da vedação ao retrocesso, mas é importante que você saiba, principalmente numa prova objetiva, que o STJ, ele permite o corte diante da falta de pagamento pelo usuário. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar, que isso vem nos casos concretos, né? É muito comum perguntar: diante do princípio da continuidade do serviço público, é possível a suspensão do serviço? Só que tem algumas regrinhas. Na própria Lei 8987 de 95, no parágrafo 3º, tem que ter aviso prévio, tá? Tem que ter aviso prévio. O aviso prévio, ele é importantíssimo, tá bom? E na jurisprudência do STJ e também nos tribunais de justiça, inclusive a gente tem 2 súmulas aqui no TJRJ falando sobre isso, é a súmula 194 e 198 do TJRJ, e esse é um entendimento do STJ também. Não pode haver corte por débitos pretéritos, só por débitos atuais. Débitos atuais seriam 120 dias, 3 meses. Antes disso, ou mais do que isso, não pode haver corte. Então, cuidado. Eu tenho o princípio da continuidade do serviço público, é um princípio setorial que veda a interrupção do serviço, mas o STJ diz que, diante da falta de pagamento pelo usuário, pode haver o corte, porque é um serviço utilissímbolo, remunerado por tarifa, natureza facultativa. Se eu opto em ter a prestação do serviço, utilizo, eu tenho o dever de pagar. Se eu não pago, é falta de receita para o concessionário. Isso leva à quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Porém, o concessionário tem que observar essas regras da lei e da jurisprudência. Precisa do aviso prévio, tá? E não pode haver suspensão por débitos pretéritos, só por débitos contemporâneos, débitos atuais. Aí você deve pensar assim: ah, professora, mas se avisar previamente que vai cortar
Nem assim pode débito pretérito? Nem assim pode. Inclusive as súmulas falam sobre isso. Súmula do TJRJ, a 194 e 198, tá? Do TJRJ. Então, cuidado com isso, porque é um princípio. O tema serviços públicos cai muito em prova, tem 1000 coisas para falar sobre ele. E o princípio da continuidade do serviço público, ele é muito cobrado. Muito cuidado com essa ideia da jurisprudência, tá? E as regrinhas aí da lei também, ok? Beijo no coração e até o próximo encontro para mais uma dica de direito administrativo para você.